Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente sabe qual é o seu máximo? Você deve ter clicado no vídeo por esse título, talvez tenha chamado sua atenção, ou até, meu cachorro, até a thumb talvez. Não faço ideia do porquê você clicou aqui, mas já que você tá aqui, vamos destrinchar isso. Você provavelmente já deve ter passado por algum momento na escola onde. Deixa eu ver. Você tava pra fazer uma prova e você pensou, não, dessa vez eu vou dar tudo de mim. E você foi lá e tem, acho que, dois cenários possíveis. Você de fato estudou, deu seu máximo e conseguiu o que queria. Mas também tem o cenário onde você tentou, mas não conseguiu. Eu digo porque acredito que sempre que você quer de fato algo e você faz aquilo, você acaba conseguindo. E você pode até conseguir sem querer de fato. Tem muitas possibilidades, mas esses dois já resumem bem o que eu quero dizer. Bem, de qualquer forma, não importa no que deu, você foi lá e fez. E eu imagino que a maioria dos casos das pessoas que estão vendo isso, vocês fracassaram ou não conseguiram parar para estudar. Falaram, agora dessa vez eu vou, e não fez nada. Ou fez, mas não fez da forma que deveria ser feito. Ou você fez, mas por algum motivo não foi o bastante também. Mas para pra pensar um pouco. Isso foi de fato o seu máximo? Para alguns pode até ter sido, mas mesmo que você acredite que esse foi o seu máximo, que eu acho muito difícil para esse exemplo, volte a se perguntar: foi realmente o seu máximo? Vamos lembrar de Buda. Buda, na história dele, talvez não tenha sido o que de fato aconteceu, ou exatamente como aconteceu, mas o que dizem é que, se eu não me engano, ele, no meio de todas as suas dúvidas em busca da iluminação, ele se sentou de costas para uma árvore e ficou lá, meditando sem parar até se iluminar. Falam que foi. Algumas versões falam que foi 2 dias, outras que foi o que? Uma semana. Não sei qual é real, eu prefiro acreditar na dos 2 dias, porque é fisicamente possível, tecnicamente, se você tiver uma mente muito forte para isso. Então é um pouquinho mais plausível na minha cabeça, mas voltando ao ponto. Ele, assim, é um belo exemplo de uma pessoa que deu tudo de si para alcançar algo. Você ficar 2 dias seguidos meditando até você se iluminar, sabe? Deixa eu ver. Também tem um cara, eu não lembro se ele era indiano ou alguma coisa assim, mas se eu não me engano era de lá do Oriente Médio. Ele perdeu a esposa porque eu não conseguia levar ela até o médico porque tinha alguma coisa que obstruía aquela passagem. A passagem que
Bem, se não tivesse obstruída, ele conseguiria passar tranquilamente para levar ela ao médico. E depois dessa perda, ele foi lá e deu toda a vida dele para abrir aquela passagem sozinho, para que outras pessoas não passassem pelo que ele passou. A história provavelmente é bem maior do que essa, mas em resumo é isso mesmo. Ele literalmente deu anos e anos, décadas e décadas da própria vida só pra abrir a passagem. Se eu não me engano, ele morreu fazendo isso, mas eu acho que isso já é coisa da minha cabeça. E quando eu vejo essas situações é que eu paro pra pensar. A gente tá de fato dando o nosso máximo? Ou a gente deu o nosso máximo nas vezes que a gente pensou que tava o 100% dando tudo de si pra fazer aquilo? Sabe? Eu não sei se você já passou por uma situação onde você se viu forçado a dar tudo de si pra fazer alguma coisa. Acontece com alguns, com outros não, mas... Bem... Vamos pegar um exemplo. Se você tem um peso pra levantar, talvez porque você esteja treinando, tem um objetivo a cumprir, você vai lá e levanta aquele peso. Quanto peso você acha que você consegue levantar? Vamos pegar um exemplo básico, um levantamento terra, que eu acho que é o básico de levantamento de peso. Não sei dizer, eu não faço academia. Você vai lá no seu levantamento terra e quanto de peso você acha que você consegue levantar? 30? 40? 50? Talvez mais? Mas pensa só. Existem casos de mães que conseguem levantar um carro para salvar o próprio filho. Você provavelmente já deve ter ouvido esse exemplo. O homem mais forte do mundo, quando ele estava naquele levantamento de peso onde ele bateu o recorde, eu esqueci o nome dele agora, mas... bem... Ele fez esse levantamento, nas palavras dele, pelo que eu lembro, ele disse que momentos antes da hora de levantar aquilo, ele se imaginou uma situação hipotética onde o filho dele estava embaixo de um carro e ele estava levantando o carro para salvar o filho. Então, quando ele foi lá levantar aquele peso, não era um peso que ele estava levantando, não era qualquer halter, não sei nem se halter o nome, não estava levantando qualquer peso, ele estava levantando um carro para salvar o filho dele na cabeça dele. Só que, como eu disse, tem casos de mães que levantam um carro para salvar o próprio filho. Então, o que garante que você... Sabe, calma. Então, o que garante que você não consegue levantar 100 quilos? Você pode acreditar que seu máximo é 50, mas... e se você conseguir 100? E se você é capaz de conseguir 150, talvez 200, ou até mais? Ou, vamos lá, você talvez ache que é impossível você conseguir correr 10 km em uma maratona. Se não me engano, 10 km é muito pouco para uma maratona, mas enfim. Uma maratona, sem especificação de quilômetros. Uma pessoa sem treino olha para isso e pensa, não, eu não sou capaz de fazer isso. Mas e se você for? Claro, você pode até chegar perto de morrer fazendo isso, mas... e se você de fato for capaz disso? Eu não tô falando que você tem que dar seu máximo pra tudo que você for fazer, aí você vai acabar morrendo de fadiga ou por, sei lá, de estresse. Não é saudável você dar seu máximo pra tudo. Mas... é bom lembrar que talvez você nunca tenha sequer conhecido o seu máximo. E talvez você nunca vá conhecer, pois dependendo da sua concepção, o seu máximo pode ser chegar perto da morte, mas você ainda conseguir escapar por pouco, sabe?
Ou talvez o seu máximo pode ser o maior potencial que você consegue alcançar. Aí você só consegue alcançar com treino e tudo mais. Mas o máximo que eu tô referindo aqui é o que você consegue fazer agora. Imagine algo que você quer muito. O que te impede de dar o seu máximo para conseguir aquilo? Como eu disse, não é para dar o seu máximo para fazer qualquer coisa. Mas e se você desse o seu máximo ao menos uma vez para fazer o que você tem que fazer? O que te impede? Falta de tempo? Falta de vontade? Falta de energia? Cara, isso não te impede. Eu vou bater nessa tecla com força agora. Isso não te impede e ponto final. Tem gente que consegue fazer isso em situações 1000 vezes piores. E acho que a única coisa que de fato te impede é a ilusão de que você de fato quer aquilo. Porque eu genuinamente acredito, eu sou uma pessoa que acredita que se você quer de fato uma coisa, você só vai lá e faz com tudo. Talvez você não acredite em mim, mas vou te convidar a outro questionamento. Você de fato quer aquilo que você diz querer tanto? Você quer aquele emprego? Você quer aquela pessoa? Você quer ser aquele tipo de gente? Você de fato quer aquilo? Pense um pouco nisso. Pode pausar o vídeo e parar pra pensar sobre. Pausou? Pausou ou não? Deixa aí nos comentários. Bem, voltando ao tópico. Esse vídeo eu não tô fazendo ele por nenhum motivo em específico. Eu não sei nem por que eu quis fazer isso, eu só quis e pronto. E sabe, isso é um questionamento, falando mais sobre mim agora, é um questionamento bem importante. Não é essa palavra, mas é um questionamento bem presente na minha vida. Eu sempre me perguntei qual que era o meu máximo. Eu ia lá fazer uma coisa e depois eu via que, caramba, eu nitidamente conseguiria fazer mais do que aquilo. E eu percebia no fim que eu só não queria estar fazendo mais do que eu fiz, sabe? Sempre no mínimo possível. Mas uns meses atrás aconteceu uma situação em que eu me vi meio que sendo obrigado a dar o meu máximo, ou ao menos fazer mais do que eu fazia. Por um tempo, eu fui uma pessoa que sempre acreditou que se eu mentalizasse bem, a minha vida magicamente iria se resolver. Literalmente em um passe de mágica. De forma bem... eu sou quase que sobrenatural mesmo. Só que... em uma viagem que a gente tava fazendo, eu e minha família, no meio dela meu cachorro começou a passar mal, mais e mais e mais, até que ele acabou vindo a falecer. Só que não foi do nada, era algo que eu já sabia que tava pra acontecer, porque ele já tava passando mal antes. E quando minha mãe mandava para eu levar ele pro veterinário, eu me recusava, porque na minha cabeça, visualizar o que eu tava visualizando já ia resolver tudo, inclusive isso. Realmente fazia sentido na minha cabeça. E se isso de fato acontecesse, ia resolver, sabe? Mas era tão simples, era só levar ele no veterinário. E eu literalmente disse não, eu não quero. E sabe, pouco antes disso acontecer, de eu começar essa viagem, uma amiga minha, que eu nem falo mais inclusive, me avisou que eu tava exagerando muito, que eu tava muito alienado no que eu tava focando. Que, tipo,
mesmo que isso acontecesse, era pra eu parar, sabe? Era pra eu ao menos parar um pouquinho e pensar um pouco, entende? Poder ver os arredores e tudo mais. E inclusive foi nesse momento a primeira vez que eu levei ele no veterinário. E eu achei que já tinha resolvido, já era o bastante, sabe? Algo que eu tava deixando de lado por muito tempo, finalmente fiz e pronto, resolveu. Mas não resolveu. Era algo que eu tinha que ter feito antes. Quando eu fui resolver, já era tarde demais e não tinha nada que resolver ali. E no meu colo, o meu cachorro faleceu. Foi um choque. Eu realmente senti alguma coisa dentro de mim se despedaçando por completo. E acho que por meses eu não fui o mesmo. Esse choque fez a viagem toda não valer a pena. A única coisa que eu acho que valeu a pena foi eu ter um momento tranquilo com meu amigo, que a gente sempre morou afastado um do outro, né? Ainda mais quando eu fui mudar de estado. Aí eu voltei para esse estado em que eu tava morando e, coincidentemente, onde eu ia ficar era bem perto de onde ele morava, então a gente ficou muito tempo se vendo, se falando, dando de rolê por aí. Foi bem legal. Inclusive eu acabei parando de falar com esse amigo recentemente, mas eu não me arrependo nem um pouquinho dos momentos que eu tive com ele, porque foi bom pra caralho. Eu vou falar dessa forma. Foi simplesmente bom pra caralho ter um momento com alguém. E sabe, logo depois que eu voltei, eu falei pra mim mesmo: eu vou conseguir um emprego. Eu já tinha um emprego disponível pra mim, ser repositor de um atacadão aqui perto de casa. Eu tava negligenciando porque, né, aquilo que eu tava visualizando antes já ia resolver tudo e não tinha por que eu aceitar um emprego michuruca desse. Mas eu fui porque, bem, eu sempre quis um computador e lá recebia o quê? R$100 de mesada dos meus pais, sabe? Eu já terminei a escola tem, o quê? 2 anos, eu acho. Terminei em 2024. É, quase 2 anos, né? Vai fazer 2 anos no final desse ano. E até esse tempo todo só fazendo nada aqui dentro de casa, sabe? Eu meio que tomei um pouquinho de trauma de estudos, escola e tudo mais, porque meus anos escolares não foram muito bons, então eu acabei ficando meio traumatizado com isso. E, bem, isso até levanta outra questão, porque eu acho que no fundo eu só tava com preguiça, com medo de, sei lá qual era o sentimento, mas eu só, no fundo, eu só não queria fazer as coisas que eu podia fazer. E, sinceramente, se eu tivesse feito, minha vida seria imensamente melhor agora, pelo amor de Deus. Não que aquele emprego seja bom, eu mesmo possivelmente já vou sair esse mês desse emprego que eu tô, porque realmente não é muito legal, não é muito confortável. Não é nada confortável, pra falar a verdade. E sabe, nessa época eu mal me imaginava sendo capaz de escolher certinho peças para o meu computador, de, sei lá, ir para um restaurante sozinho ou qualquer coisa assim. Mas hoje em dia eu faço isso. Eu faço isso tranquilamente até. Eu vou trabalhar todo dia praticamente, de domingo a domingo. Não de domingo a domingo, mas praticamente isso. Esse repositor é foda. E, bem, eu sou uma pessoa, sabe? Eu consigo fazer as coisas. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Por isso que eu tô gravando isso aqui. É pra fazer você se questionar também. O que você tá fazendo é o seu máximo? Não que eu esteja dando o meu máximo, ou que eu tenha dado o meu máximo em algum momento da minha vida. Eu genuinamente acredito que eu nunca tenha dado o meu máximo em algum momento da minha existência, só que... Bem, a parada aqui é sobre você. Vou lhe perguntar mais uma última vez. Você tá dando o seu máximo pra fazer aquilo que você quer fazer?
Você quer mesmo aquilo? Pensa um pouquinho nisso. Eu fiquei muito tempo nesse... Eu fiquei muito tempo gravando isso aqui, falando só sobre mim, mas agora é sua vez de falar sobre você. Qual é o seu máximo? Se você sabe, comenta aqui. Se você não sabe, comenta também qual você acha que é o seu máximo. E se virou uma chavinha aí na sua cabeça enquanto você assistir isso aqui, fala pra mim, por favor. Eu vou gostar de saber. É isso. Obrigado por assistir. Se quiser, deixa um like, se inscreva. Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos, mas quem sabe eu pego o gosto pela coisa. É isso. Valeu.